Que Deus possa estar conosco nessa noite. O sermão que a gente vai falar hoje, o assunto, já tem uns sábados que está martelando na minha cabeça esse assunto. E como Deus deu a oportunidade de a gente estar aqui hoje, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Falar um pouquinho sobre a influência, irmãos. Mas a gente vai falar baseado na história de um personagem bíblico bem conhecido de cada um de nós. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis. Nós vamos ler alguns versos, irmão. Como vamos ler alguns versos, então não vamos nos demorar muito. Nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 12. O verso é o 1 e o 2. Diz assim: Ora, alguém está procurando ainda? Amém? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. O verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então aqui a gente o básico dos básicos da história, nós já conhecemos. O chamado que Deus fez a Abraão para sair da sua terra. E Abraão obedeceu. Ele saiu com tudo que ele tinha. Ele tinha 75 anos quando saiu. E saiu ele e a esposa, alguns servos, alguns bens que ele tinha, que ele levou com ele, e o sobrinho Ló. Certo, irmãos? E vamos continuar. Capítulo 13, o verso 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E o verso 5 em diante. Era Abrão muito rico, possuía prata e ouro. O verso 5 diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Eu vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Os irmãos percebem, irmãos? Ló, quando Deus pediu para que Abrão saísse da terra dele, de Ur, Ló saiu na companhia de Abrão, né? Até então Abrão. E Ló foi junto. E diz que Abraão tinha muita coisa. E Ló também tinha algumas coisas que ele herdou, porque o pai dele tinha falecido. Provavelmente ele se apegou a Abraão, o tio, né? Jovem ainda. Então ele aprendeu muita coisa com Abraão. Né? Só que a gente percebe o quê? Que conforme eles estavam juntos,
os bens foram aumentando de ambos, não é? E houve atrito entre os pastores de Ló e de Abrão. E Abrão era um homem muito humilde, né? Ele falou assim, olha, não haja contenda entre os meus pastores e seus pastores. Então faz o seguinte, escolhe para onde você quiser ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Abrão, quando fez isso, ele fez isso como uma gentileza, como um ato de humildade. Mas quem era o direito de escolher para onde ia? De Abraão ou de Ló? De Abrão. E Ló, ele não respeitou. E o Espírito de Profecia diz isso. Ló, ele não respeitou o direito de escolha do tio dele. E ele foi e viu Sodoma e Gomorra. Ele viu aquelas terras lindas. E a Bíblia diz que o lugar era tão bonito que parecia como o jardim do Senhor. Olha, comparado com o jardim do Éden. Comparado com Éden, que lugar deve ter sido um lugar maravilhoso. E Ló escolheu aquele lugar. E vamos continuar lendo, irmãos. Até vai chegar um ponto que aí eu vou chegar onde eu quero chegar, irmãos. Mas o personagem central da nossa história é Ló. Tá bom? Para os irmãos saberem. Vamos ler o capítulo 13, ainda o verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E para onde que Ló resolveu ir, irmãos? Sodoma, irmãos. E eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. E Ló, quando ele escolheu ir para lá, o que aconteceu? O que encheu os olhos dele? A localidade, né? Ele tinha gado e lá era um lugar plano, era uma campina, um lugar cheio de um gramado. Era ótimo para a criação de gado. O lugar era lindo, era como um paraíso. Então encheu os olhos dele. Então ele simplesmente seguiu o que os olhos dele mostrou para ele ali. Vamos ler o capítulo 14 ao 17. Desculpa, o versículo 14 ao 17. Disse o Senhor a Abraão, aqui já Abraão, já tinha mudado o nome dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha como que Deus é tremendo. E agora eu vou chegar pertinho dos irmãos. Lembrei do pastor Luiz Gonçalves, né? O pastor Luiz Gonçalves fala assim, chega pertinho. Aqui é o contrário, eu vou pertinho dos irmãos. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha que interessante. Por que está essa frase aqui? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Agora você vai ver o carinho de Deus para com Abraão, o afago de Deus com Abraão. Presta atenção no que Deus vai dizer aqui para Abraão. Deus disse assim para ele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mané, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Mas você percebeu como que Deus fez, irmãos? Ló, ele escolheu o melhor lugar que tinha aos olhos humanos. E Deus foi e falou para Abraão, e Deus incluiu aquele local. Deus falou assim para Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o oriente, para o ocidente, olha para todas as direções. Você está vendo tudo isso? Ou seja, faz um giro de 360 graus. Tudo isso que você está vendo aí, tudo isso eu vou dar para você e para a sua descendência. Você viu o carinho de Deus com Abraão? Irmãos, Deus ele é tremendo, irmãos. Vale a pena servir ao nosso Deus. Vale ou não vale, irmãos? Que Deus amoroso, irmãos. Que Deus cuidadoso. Que Deus detalhista. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Porque você é especial para Deus.
Irmãos, nós somos descendência de Abraão pela fé, irmãos. Porque ele é o nosso pai da fé, irmãos. Nós somos filhos de Abraão pela fé, irmãos. Então todas as promessas da Bíblia também são para nós, irmãos. Desde que nós sejamos como Abraão foi na presença de Deus. Todas as promessas que Deus fez para Abraão também é para nós hoje, irmãos. Então nós temos que ser uma bênção também. Aonde nós estamos. Aonde você está plantado. Aonde a sua família está plantada. Seja uma bênção. Porque Deus, ele é poderoso para cumprir todos os desejos do seu coração, irmãos. Mas os desejos do nosso coração, eles têm que estar de acordo com a vontade de Deus. E isso acontece quando nós, irmãos, colocamos a nossa vida no altar de Deus. Colocamos diariamente a nossa família no altar de Deus, irmãos. Aí nós começamos a andar de acordo com a vontade de Deus. Nossos pensamentos, as nossas decisões começam a agradar a Deus. Porque Deus ele é incluído em todos os nossos planos, em todas as nossas decisões. E aí nós estamos andando nas mesmas pisadas de Abraão. E aí Deus, ele pode cumprir a promessa dele nas nossas vidas também. Vamos continuar lendo, irmãos, que ainda tem a parte que eu gostaria, que é a parte mais importante aqui dessa... Eu vou pegar aqui os versículos, irmão, para a gente não ler o que não é para ler. Não ler a mais. Vamos agora ler o capítulo 14, o verso 1 ao 3. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Simeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sedim, que é o mar salgado. Agora vamos ler do verso 12 ao 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, e este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Irmãos, e a história continua contando que Abraão, ele conseguiu, com aqueles 318 homens, vencer todos aqueles reis que venceram a batalha. Houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E os reis que eram de Sodoma, de Gomorra, eles perderam, que era a região onde Ló morava. Eles perderam a batalha. E Ló, eles, quando há uma batalha, havia batalha antigamente, eles levavam pessoas cativas e levavam os bens também como despojo, né? E Ló foi levado juntamente com tudo que ele tinha, com a esposa, com os filhos, com tudo. E a palavra de Deus diz que um que escapou foi e contou para Abrão. E Abrão juntou 318 homens dos mais capazes, ou seja, os mais capazes que nunca foram para nenhuma guerra. Nunca guerrearam na vida. Que eram servos de Abrão. Abrão não tinha nem filho. Os que estavam lá com Abrão eram servos dele. E ele pegou aqueles homens e foi. E a Bíblia diz que Deus deu a vitória para Abrão. Ele conseguiu resgatar tudo de volta, irmãos, com apenas 318 homens, contra 4 ou foi 5 reis. Que Deus tremendo. E a humildade de Abrão, a gente vê aí, irmãos. Ló, ele foi ingrato com Abrão. Quando ele tirou de Abraão o direito de escolher para onde ele deveria ir, ele foi ingrato. E mesmo assim, Abraão, amoroso como ele era, ele foi lá, quando ficou sabendo, imediatamente foi lá e socorreu Ló e toda a sua família. Todo o despojo. E a Bíblia ela vem falando que até o rei lá de Salém, ele queria dar um dinheiro, né, para Ló, para Abraão, né, porque Abraão conseguiu vencer os reis e resgatar tudo de volta, não só o sobrinho e as coisas do sobrinho dele, mas tudo, porque ele venceu eles.
E eles queriam dar um dinheiro para Abraão. E Abraão, não. Para que não digam que... Depois vocês não digam que vocês enriqueceram Abraão. Não, não. Se vocês quiserem dar alguma coisa para os homens que foram comigo, tudo bem. Mas para mim, nada. Olha, outra atitude de Abraão, irmãos, que seria muito diferente de nós hoje, irmãos. Aqui a gente aprende uma lição, irmãos. Abraão, ele não se vingou de Ló. E quando Ló precisou dele, ele foi e socorreu a Ló. Ele cuidou de Ló. Ele tinha amor por ele, como um filho. Nossa, será que nós teríamos esse amor todo? Esse cuidado todo? A coragem que ele teve de enfrentar 5 reis sozinho, com 318 homens? Lógico que ele confiava muito em Deus. Mas humanamente falando, algo impossível de conseguir. Ele conseguiu pelo poder de Deus ali. Vencer aqueles homens. E resgatar a Ló. E Ló, mesmo assim, mesmo tendo acontecido isso, foi um sinal de Deus para Ló. E Ló, mesmo assim, não acordou, irmãos. Essa é a parte, irmãos, que eu queria que os irmãos prestassem atenção agora. Vocês viram a trajetória de Ló? Ele conviveu algum tempo com Abraão. Abraão era um homem temente a Deus. E parece que algumas coisas ele aprendeu. Mas assim, o principal, que era a humildade de Abraão, que era colocar Deus como o primeiro lugar na vida dele, ter o discernimento espiritual, parece que ele não teve muito. E a gente começa a ver isso agora no capítulo 18. A gente vai ler alguns versos do capítulo 18 e vamos ir para o capítulo 19. Porque aqui tem uma parte muito bonita, irmãos. Mas eu vou contar um pouquinho e depois a gente vai ler os versos que eu quero que a gente leia. Não é o começo. No início do capítulo 18 diz que Abraão ele foi visitado por 3 homens. Ele estava sentado lá debaixo da árvore e de repente ele viu lá longe 3 homens passando ali. E Abraão, como ele era muito hospitaleiro, ele viu aqueles homens, ele correu e para recepcionar aqueles homens. Olha, vocês parece que estão indo de um lugar distante, de longe. Vem para cá, aqui debaixo dessa árvore, aqui, fica aqui, senta aqui, embaixo aqui dessa sombra. E correu lá para dentro da barraca e pediu para os empregados fazer um banquete ali, para a esposa amassar alguns pães ali, para poder recepcionar aqueles homens. E Abraão nem sabia de quem eram aqueles homens. Coisa interessante, né? Nem sabia quem eram. E aí eles... Vendo a hospitalidade de Abraão, lógico, dentre eles, quem que estava, irmãos? Quem estava dentre eles, irmãos? Jesus, irmãos. Você imaginou, irmãos, que tremendo? Jesus estava dentre aqueles homens. E ele disse assim, ó, acaso esconderíamos nós de Abraão, o servo do Senhor, os intentos de Deus? Não. E aí eles contaram para onde eles estavam indo. Olha, nós estamos indo para... Antes eles disseram o quê? Olha, daqui a 1 ano, Sara, sua mulher, vai ter um filho. E aí eles contaram os planos. Para onde eles estavam indo, o que eles iam fazer. Olha só, no verso 16. 18, verso 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor, olha que bonito isso, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Verso 19, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha que tremendo, irmãos. Deus sabia que Abraão ele ia educar Isaac segundo a vontade de Deus. Irmãos, e é tão certo que Abraão foi educado conforme a vontade de Deus. É lógico, Abraão teve falha, porque ele era humano.
Não era 100% perfeita, se tratava de um ser humano. Mas Abraão, irmãos, ele foi comparado a Cristo. Aliás, Isaac, ele foi comparado a Cristo. Ele teve falhas, mas Isaac foi comparado a Cristo. Porque no momento em que Abraão estava para levantar o cutelo, para matar ele ali, aí Isaac ficou quietinho como um cordeiro. E ele poderia ter fugido, visto que ele era um rapaz vigoroso e o pai era um simples idoso. Ele poderia ter fugido. Entretanto, ele ficou ali, como Cristo, uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Então, Abraão, ele cumpriu com o propósito de Deus para a vida dele? Ele cumpriu, irmão. A despeito das falhas de Abraão, Abraão teve falhas. Como nós temos falhas. Mas Deus teve a oportunidade de cumprir o seu propósito na vida de Abraão. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão teve falhas, mas Abraão ele não se levantou contra Deus em nenhum momento da vida dele, irmãos. É diferente muitas vezes de nós. Nós também temos falhas. Mas muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus em alguns momentos da nossa vida, irmãos. E às vezes pode ser uma rebeldia aberta, de você chegar ao ponto de falar alguma coisa em relação a Deus, alguma blasfêmia, mas pode ser algo mais velado. Eu não vou mais orar, não. Também não vou mais ler a Bíblia, não. Eu não vou mais para a igreja, não. Teve algum momento na vida de Abraão que ele fez isso, irmãos? Não, irmãos. Não teve. Ele passou por lutas, teve momentos que ele duvidou, porque Deus fez uma promessa, ele já estava chegando a uma certa idade, ele não via a promessa se cumprindo. Mas ele não se rebelou contra Deus, irmãos. Então a gente tem uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos. Uma coisa é você ficar fraco na fé. Uma coisa é você ter dificuldades e ter algumas falhas humanas. Que todo ser humano tem. Porque ninguém é perfeito. Mas outra coisa bem diferente é você largar os braços de Deus e virar as costas para Deus como se você conseguisse fazer alguma coisa sem Ele. Isso é diferente, irmãos. Isso nós não podemos fazer, irmãos. É nesse sentido que Abraão é exemplo para nós. Ele manteve a fé, irmãos. É isso que Deus quer que você faça. Mantenha a sua fé independente das circunstâncias. Não desgrude dos braços de Deus, porque Ele jamais vai te desamparar, irmãos. E quando parecer que Ele te desamparou, irmãos, é porque Ele quer que você ande pela fé, que você aprenda a andar pela fé. Que é os momentos mais escuros da nossa vida, os momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Aprender a ver o invisível, irmãos. É isso que nós precisamos aprender com os patriarcas do passado. Andar como quem vê o invisível. Isso que fez a diferença na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Quando você não tiver mais braço humano nenhum para se agarrar, lembre-se que os braços de Deus estão estendidos para você. Deus nunca vai te abandonar. Você é precioso aos olhos de Deus. Você vale o sangue de Cristo. Deus nunca vai te abandonar, porque você é preciosíssimo aos olhos de Deus. E se tem uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite é isso. Deus te ama e você é precioso aos olhos de Deus. Não importa, irmão, se as pessoas falhem com vocês. Deus, Ele jamais vai falhar com você. Porque você é precioso, irmãos. Precisamos aprender a olhar para Cristo, irmãos, e a andar pela fé. Chegou o momento do povo de Deus viver pela fé, irmãos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, irmãos. Se apoie em Deus, não se apoie no ser humano, porque o ser humano é falho. Em algum momento, as pessoas irão falhar com você. Mas se você se apoiar em Deus, ainda que o seu melhor amigo fale com você, Jesus, que é o amigo melhor amigo do melhor amigo que você pode ter aqui na terra, Ele é o maior de todos, esse jamais vai falhar com você. Ele nunca vai falhar com você. Então se agarre e aprenda a se apegar a Deus.
E você que é jovem, que é adolescente, aprenda isso agora, hoje. Que o seu melhor amigo e maior amigo é Jesus. Aprenda a ter comunhão com Deus. Você é importante para Deus tanto quanto qualquer adulto aqui dessa igreja. E você, criança, também é importante para Deus. Aprenda que Jesus, ele é o mais importante na sua vida e se apegue a Ele. Até a criança menor, que é a mais nova, acho que é a Sofia, não é? Não, a menininha da Amanda que está ali com a Tereza. Mas assim, que dá para entender, porque ela ainda é novinha para entender, mas a Vitória entende o que eu estou falando. A Sofia já entende um pouco o que eu estou falando. Vocês também são importantes para Deus. Você também, quando você ora, Deus te escuta. Aprende a orar. Ensina o seu filho a orar desde pequenininho. Porque eles também têm as aflições dele, têm as lutas deles. E eles têm que aprender desde novo a se voltar para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desde novinho, irmãos. Tem que aprender. É hora da gente ensinar isso para os nossos filhos, irmãos. Já passou da hora de nós fazermos isso, irmãos. Precisamos ensinar isso, irmãos. Não podemos permitir que a crise venha sobre a igreja, que as coisas que vão acontecer, a prova final venha sobre a igreja, sem antes você ter ensinado o seu filho a estar na presença de Deus, irmãos. Porque senão, irmãos, eles vão sofrer demais. Vão sofrer demais, irmãos. E você vai se arrepender por não ter ensinado antes para eles. Hoje é o tempo que nós temos de graça é hoje. Amanhã você nem sabe se você está vivo. Daqui a 10 minutos você não sabe. Ou quando terminar o culto e você sair daqui, você não sabe. Então, se Deus te dê a misericórdia de você dormir e acordar amanhã, coloque em prática a palavra de Deus, irmãos. Você é um filho de Abraão. Você tem que ordenar a sua casa. Abraão fez isso, fez bem feito. Por isso ele vai poder ver o filho dele nas mansões celestiais. Ele vai poder ver Isaac, irmãos. Ele vai poder abraçar Isaac. Eu acho que não existe coisa mais preciosa para um pai do que os seus filhos. Aqui nesse mundo não existe, irmãos. E acho que a maior felicidade, depois de você falar, conseguir chegar aqui, aliás, antes de você conseguir falar isso, vai ser olhar para o seu filho e falar, meu Deus, meu filho está aqui. Que prazer, que privilégio de estar aqui e poder compartilhar isso com a minha família. Ver o Salvador face a face, juntamente com a minha esposa, com meu marido, com minha filha, com meu filho, ou com meus filhos. Eu acho que não existe felicidade maior do que essa, irmãos. Então, irmãos, hoje é o tempo. Precisamos aprender a viver pela fé. Eu gostaria que a gente continuasse, irmãos. Abraão, a gente já vai terminar, irmãos. Abraão, ele ficou sabendo do que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele fez o quê? Intercedeu, irmãos. Intercedeu porque ele sabia que tinha alguém precioso lá naquela cidade. Alguém que era caríssimo para ele, que era o sobrinho dele. Irmãos, a oração intercessória ela é importante, irmãos. E precisamos fazer. Deve ser a parte da nossa vida interceder pelos nossos. Mas não só pelos nossos filhos, mas é lógico, os principais são a sua família. Você precisa interceder por eles. Mas você também tem que ampliar. Interceder por todos os irmãos, por toda a igreja, por toda a sua família, mas principalmente pelo seu esposo, pelos seus filhos. Quanto você tem orado pelos seus filhos? Quanto você tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa? Irmãos, nós temos algo terrível no ser humano, é reclamar. É criticar, principalmente quem é mais próximo. Nós somos muito mais pacientes com as pessoas que estão de fora do nosso lar, muitas vezes, do que com a nossa própria família, irmãos. A gente pisa na nossa família e o irmão, às vezes, alguém às vezes trata você até pior que a sua família. E você quer aquela paciência, é aquele cuidado. E a sua família, você não ora pela sua família. Não faz o culto com a sua família. Deixa os seus filhos largados, vendo qualquer coisa. Você sabia que até a brincadeira dos seus filhos, você tem que supervisionar? Você sabia disso?
Então, não sabe? Leia a orientação da criança, irmãos. Lá está falando. Lá está falando que até quando a criança está brincando, você tem que estar junto. Porque Satanás, irmãos, ele não está brincando de destruir, não, irmãos. Ele não está brincando, não. Ele está destruindo e ele tem um propósito. E ele está alcançando o propósito dele na vida de muitas famílias, irmãos. Porque nós estamos deixando de vigiar, deixando de buscar a Deus nos nossos lares. Precisamos ter mais cuidado com a nossa família, ter mais amor pela nossa família. Irmãos, eu não sei porquê, irmãos. Toda vez que eu estou pregando, eu falo alguma coisa de família. Os irmãos já perceberam, né? Na realidade, eu nem estava planejado falar nada de família, irmãos. Mas Deus, ele coloca na nossa boca, na nossa mente para falar e a gente acaba falando, irmãos. Mas, irmãos, vamos ler aqui o capítulo 19. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em sua casa. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Com quem que ele aprendeu isso, irmãos? Com Abraão. E Ló, ele aprendeu a hospitalidade de Abraão. Olha que interessante, irmão. Nós somos hospitaleiros, será? Hoje a gente vive com medo, né, irmãos? De quem a gente vai colocar dentro da nossa casa. Né? A gente vive muito amedrontado. Mas sabe por que a gente tem tanto medo, irmãos? Porque a gente não tem a mesma proximidade que Abraão teve com Deus. Sabia? Nós não temos, irmãos. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quando a gente tem certeza de quem está conosco, a gente vai aonde Deus nos manda. A gente recebe as pessoas sem medo, porque Deus está ali conosco. Aí você fala, mas tem acontecido tanta tragédia do mundo. Sabe que isso, irmão, tem sido uma coisa terrível na nossa vida? Vê jornal, irmãos. Isso tem destruído a nossa fé em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você fica abarrotando a sua mente com todas as desgraças desse mundo, irmãos, você passa a confiar menos em Deus, irmãos. Você passa a confiar menos em Deus. Você passa a ficar mais medroso, irmãos. Qual é a finalidade de ouvir o Datena, por exemplo? Estou falando da Datena, irmãos, porque eu nem sei se Datena ainda tem, irmãos. Eu estou falando aqui porque faz muito tempo que Datena, né, estava no ar. Eu nem sei se ele está mais ainda. Ele está, né, ainda. Então, eles falam, o jornal, eles ficam mais de uns 10 minutos, mais ou menos, em cada notícia ali, principalmente quando a notícia é uma desgraça bem feia. É algo assim, bem terrível. Sabe qual é o propósito disso, irmãos? É só ganhar ibope, irmãos. Porque você vai ficar irado, vai querer matar a pessoa que matou, que estuprou, que seja lá o que ele fez. Você vai querer, o sentimento que vem de você é o sentimento de matar essa pessoa. É verdade ou não? Eu estou mentindo, irmãos? E você está resolvendo alguma coisa com esse sentimento? Você vai mudar a criminalidade do mundo com esse tipo de sentimento? Não vai, irmãos. Isso só vai fazendo você perder a fé no ser humano. E se afastar mais, e ficar mais descrente. Não muda nada, irmãos, a gente assistir essas coisas. Só traz revolta para dentro de nós e não está resolvendo o problema. Dar ibope para eles não resolve a situação. Sabe o que resolveria mais a situação da violência no nosso bairro? Se nós estivéssemos cumprindo o ID, pregar o evangelho. Sabia? De repente você poderia pregar para um bandido e ele deixar de ser bandido. De repente você ia pregar para alguém que tivesse a tendência de ser uma pessoa que abusa de criança, que eu esqueci até o nome agora, pedófilo, brigada. De repente você ia pregar para uma pessoa dessa e de repente ele ia se converter.
adolescente que estaria começando no mundo da criminalidade e de repente ele ia aceitar Cristo e não ia ser mais um criminoso. Ou para uma pessoa que está no mundo das drogas e a gente conseguiria talvez resgatar essa pessoa para o Senhor novamente. Mas, irmãos, quando nós não fazemos isso, nós estamos contribuindo também. Porque não é só não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem. Não basta você não fazer o mal, você precisa fazer algo. Fazer algo não é se revoltar. Fazer algo é fazer o bem. Não adianta parar de fazer o mal e não fazer nada. Não é verdade? Deus fala assim, ó, deixe de praticar o mal. Mas não diz assim, ó, deixe de praticar o mal e fique parados olhando para a sociedade e criticando e resmungando. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele era ativo. Ele não pensava nele mesmo. Ele não parou, às vezes, nem para dormir, nem para descansar, nem para comer. E ele falou, uma comida eu tenho para comer. Que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida. Fazer a vontade do meu Pai. Qual é a sua comida e a sua bebida, irmãos? O que é prioridade na nossa vida hoje? A gente reclama do mundo que nós estamos vivendo, da sociedade em que nós estamos inseridos. Mas muitas vezes nós não fazemos nada para mudar a nossa sociedade. Aí fica difícil, irmãos. E aqui diz o quê? Que Ló, ele hospedou aqueles homens. E logo que ele hospedou aqueles homens, de repente uma turba se fez na porta dele. E começaram a bater na porta dele. Ló! Manda esses homens para fora para que nós abusemos dele. Manda para fora, Ló. Aí Ló saiu, fechou a porta atrás dele e falou assim, olha, por favor, não faça nada para esses homens. Eu dou as minhas 2 filhas que são virgens. Nossa, que atitude bonita de Ló, hein? De um cristão convertido, transformado pela graça de Deus. Ló foi afetado espiritualmente, irmãos. Ló estava fraco na fé. O discernimento dele já não tinha mais o discernimento espiritual. O que será que aconteceu com Ló a ponto dele pegar e oferecer as 2 filhas para ser abusada no lugar dos anjos? Você para para pensar nisso? Que coisa, que desgraça, né? Na vida de Ló. Que decisão terrível. Ló, ele entrou, se juntou ali dentro de uma sociedade. O lugar era muito bonito. Mas ali só tinha gente preguiçosa, que não fazia nada, porque tudo estava ali de mão beijada para eles. E a ociosidade, irmãos, não existe coisa pior na vida do ser humano do que a ociosidade. A ociosidade corrompeu todas aquelas pessoas daquela cidade, a ponto de até os próprios filhos, eles estavam ensinando a ter relações sexuais mútua. Pai com filho, filho com pai, filho com mãe. Estava assim aquela sociedade. Não era à toa que Deus mandou destruir aquela cidade. Aquela cidade era uma desgraça só, irmãos. E Ló, ali naquela cidade, só fez enfraquecer a fé de Ló. Ló, ele foi tentar falar com os genros. Eles riram da cara de Ló. Por que eles riram da cara de Ló, hein? O que aconteceu, será? Para que eles estavam... Você já parou para pensar nessa parte? Por que eles estavam rindo da cara de Ló? Que nada! Será que era só um riso assim, como Pedro, ele profetiza lá, dizendo que nos últimos dias surgirão escarnecedores, né, escarnecendo? Que nada, desde que os pais dormiram, falam que Jesus vai voltar, até agora não. Será que foi esse tipo de escárnio? Ou será que Ló não estava condizente? Ló, ele não tinha mais crédito. Ou ele nunca teve crédito ali, ou ele não tinha mais crédito. Talvez por causa da sua própria família. Você ainda tem crédito no meio da sua família? Você ainda tem crédito no meio dos seus vizinhos? Qual tem sido a sua conduta? O que eles têm presenciado na sua vida, na vida da sua família?
Você tem crédito ainda? A ponto de que se for acontecer algo, você dizer e as pessoas darem crédito para você? Aconteceu alguma coisa que Ló ele perdeu a credibilidade ali. E Ló estava tão fraco, que nem ele conseguia sair da cidade. Os anjos tiveram que arrastar para fora. E olha que coisa terrível, Ló ainda chegou ao ponto de ficar debatendo ali com os anjos. Não me manda para esse lugar não, eu quero ir para aquela cidade ali que é mais perto, me manda para lá. Porque se eu for para lá, meu senhor, lá é muito longe e eu tenho medo de que a desgraça nos alcance. Por causa disso, por causa dele ficar falando ali, perdendo tempo, a esposa dele não se salvou. Se tornou estátua de sal. Ela olhou para trás e se tornou estátua de sal. Lógico, a decisão de olhar para trás foi dela. Mas ele também é responsável. Se você quer saber melhor essa história, leia o livro Patriarcas e Profetas, de uma escritora, a Ellen White. Você vai ver a história bem detalhada e ela conta esses detalhes. A esposa dele poderia ter sido salva sim. Pelo menos salva do juízo imediato, né? Não salvação eterna, mas do juízo imediato. As filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas. Elas embebedaram o pai. A mais velha teve uma ideia, né? Ideia sensacional. Vamos embebedar o nosso pai, porque aqui não tem homem. Aí eu fico com ele, engravido dele. Depois você vai lá embebeda, eu te ajudo. Aí você engravida. Daí surgiu os piores inimigos do povo de Deus. Os moabitas e os amonitas. Irmãos, não brinque com a salvação da sua família. Às vezes a gente fala assim, não, mas esse amiguinho aí é um amiguinho inocente. Não, mas esse daí é uma brincadeira inocente. Ah, que nada, isso aí é inocente. Irmão, Satanás, irmãos, ele não vem assim. Ele vem bem sutil. E a gente só vai perceber muitas vezes quando a desgraça já está feita, irmãos. E às vezes, a Bíblia fala assim, melhor é obedecer do que sacrificar. Não é verdade? É melhor você prevenir do que remediar. Irmãos, infelizmente, irmãos, Ló ficou fraco na fé, irmãos, por causa da influência. Ele não conseguiu influenciar, mas ele foi influenciado, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com as influências, irmãos. Todos nós estamos susceptíveis, todos nós estamos aptos a ser influenciados ou a influenciar. Nenhum de nós estamos livres disso. Ou você vai influenciar, e se você não influenciar, pode ter certeza que você está sendo influenciado. Então a gente precisa obedecer, fazer a vontade de Deus, ser humilde. A falta de humildade de Ló, a falta de humildade, trouxe um prejuízo terrível. Ele perdeu a mulher e as filhas. Mas a Bíblia ainda fala que nós temos ainda a chance de... nós ainda temos a chance porque a gente não chegou lá, né? Nós vamos ver, se nós chegarmos lá e com a graça de Deus vamos chegar, nós vamos ver Ló, irmãos. Ló foi salvo, vai estar no céu, irmãos. A Bíblia, Pedro, ele fala, né, de Ló, justo Ló, se não me engano é Pedro e Judas que fala sobre Ló. O justo Ló que era afligida sua alma de noite por causa da maldade que havia em Sodoma e Gomorra. A alma dele era afligida, mas no entanto ele não tomou nenhuma atitude, irmãos. Você pode até ficar aflito quando você vê as coisas ruins acontecendo dentro da sua casa. As coisas ruins acontecendo ao redor ali. Mas você precisa tomar uma postura, você precisa tomar uma decisão, tomar uma atitude. Você não pode ver o mal rondando o seu lar e ficar simplesmente de braço cruzado. Espantado. Oh, que coisa terrível.
porque ele não tomou uma atitude. Se ele tivesse saído de lá, quando a alma dele começou a se afligir com a maldade daquele povo, com certeza ele e toda a sua casa estaria salvo, irmãos. Que nós possamos parar para pensar. A sua família é preciosíssima demais aos olhos de Deus. A sua família vale o sangue de Cristo. E ela vale qualquer sacrifício que você possa fazer, porque o maior sacrifício Cristo já fez. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar o hino 300. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Te agradecemos, Senhor Deus, porque pelo Teu amor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia com cada um de nós, Senhor Deus. Senhor, eu queria pedir ao Senhor que cada família que está aqui, Senhor Deus, cada lar aqui representado, Senhor Deus, que possa um dia, Senhor Deus, estar nas mansões celestiais, Pai. Senhor, por favor, se tem alguém aqui passando por alguma dificuldade, alguma luta, Senhor Deus, difícil, que essa pessoa possa olhar para Cristo, Pai. Que possa olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, Senhor Deus. E Ele nunca nos abandonará, Pai. Nunca nos deixará, nunca nos decepcionará. E Ele vai resolver qualquer situação que nós estejamos passando, Pai. Nos ajuda, Pai, a confiar em Cristo, Pai. Nos ajuda a nos apegar fortemente às Tuas mãos, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Fica com cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.